pessoal, boa tarde. Vamos dar início à 38ª reunião do Conselho de Campus, do Campus Formosa. Essa reunião tem como pauta a aprovação das atas de número 36 e 37 e a segurança do campus. Bom, primeiro, antes de falar sobre a aprovação das atas, a Marilene justificou a ausência na reunião, e aí hoje a gente está com a presença do Ricardo, substituindo ela. Bom, em relação às atas, ninguém mandou sugestão, né, Josi? Em relação às atas, então, só para lembrar, a ata de número 36, nessa reunião foi tratado sobre a segurança do campus, no campus Formosa. Aí foram discutido a questão das diretrizes, né, que eu vou contextualizar para vocês daqui a pouco, então foi basicamente isso. E na ata de número 37, a pauta foi a construção da estufa, a oficialização do triângulo como o espaço destinado para os projetos agroflorestais, a quadra de areia e os fomentos para projetos de ensino e ações de extensão. Então, essas foram as pautas dessas atas. Então, como não houve nenhuma sugestão de alteração da ata, eu consulto se alguém é contrário à aprovação das mesmas. Alguém é contrário à aprovação das atas? Não? Então, estão aprovadas. Então, vamos entrar na pauta propriamente, que é a segurança do campus, no campus Formosa. Eu vou fazer uma breve contextualização, explicando o que a gente veio fazendo em relação a esse assunto no campus, desde quando a gente começou e o que já foi feito, o que foi discutido. E aí, na sequência, eu vou abrir para os conselheiros, né, e depois, no final, a gente faz a votação, que foi o encaminhamento que foi dado nas últimas reuniões, né? Então, só para contextualizar para vocês, isso eu falei na reunião geral que a gente teve, que no dia 11 de março nós enviamos um memorando convidando a comunidade acadêmica para falar sobre a segurança do campus, né? Porque na equipe de gestão a gente já vinha discutindo isso há um tempo, e a gente tinha uma preocupação em relação a várias questões que estavam acontecendo aqui no campus, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, do que aconteceu. Então, com base nessa preocupação da equipe de gestão, nós convidamos, né, os servidores para essa reunião geral, que seria no dia 13 de março de 2019, então no início do semestre letivo, né? Infelizmente, foi no mesmo dia que teve aquele ataque lá na escola de Suzano, né? Foi na mesma data que aconteceu a reunião, e isso reforçou mais ainda a nossa preocupação em relação a essas questões. Nessa reunião, nós tivemos pouca participação, acredito por conta do convite também, né? Os professores ficaram em aula, os alunos, né, junto com os alunos, então a gente teve baixa participação. Mas nessa reunião a gente começou as discussões da segurança, né, e foi um pontapé inicial importante. Então, nós apresentamos nossa preocupação em relação à segurança, colocando alguns casos que aconteceram. Então, por exemplo, nós tivemos furto de 2 clarinetas no ano passado. Essas clarinetas totalizavam, né, cada uma valia mais de R$10 mil, então foi um valor consideravelmente alto, né, que o campus perdeu aí em patrimônio. Tivemos furtos de data show, tivemos furtos em carros, e isso é recorrente, né? Esse ano nós tivemos também alguns casos. Temos pessoas sem identificação dentro do campus, isso a gente apresentou lá na reunião, né? E essa era uma preocupação de alguns servidores, enfim. Suspeita de comercialização de drogas, a gente teve durante o curso da Guarda Municipal essa suspeita, e foi identificado uma pessoa e foi dadas as devidas tratativas. Aí também a preocupação em relação ao porte de arma e à posse de arma, né, que são questões atualmente estão aí pautadas, né, e já
aprovadas. Então, tudo isso levou a gente a nos preocupar mais ainda em relação à segurança no campus. Então, por isso que a gente começou a discutir isso. E aí, nessa reunião geral, que foi convidada, a gente começou a tratar sobre esse assunto. Nós apresentamos nessa reunião geral, nessa primeira reunião, o que a gente tem feito em relação à segurança no nosso campus. Então, a gente falou sobre a empresa que vai fazer o conserto das grades. Ela deve estar... vocês já devem imaginar que órgão público, contratar a empresa para fazer as coisas é complicado. A gente está com uma obra parada aqui, então, volta e meia, a gente tem esse tipo de problema. A empresa já foi, a gente já fez o empenho, já fez emitiu a ordem de serviço para a empresa fazer, e aí ela está fazendo agora, no caso, as divisórias lá do bloco, e uma das atividades é fazer o conserto das grades, né? Então, é uma das atividades aí, umas tarefas que ela precisa fazer ainda. A gente falou também do projeto de energia fotovoltaica. Esse projeto não é de autoria do campus Formosa, é de um conjunto de professores do campus Itumbiara, Goiânia, se eu não estiver enganado, que conseguiram um fomento, né, recurso para a criação desse projeto. Por consequência, o nosso campus foi contemplado. Então, a instalação dessas placas fotovoltaicas nos ajudaram em relação à segurança, porque todas as lâmpadas foram trocadas. As lâmpadas convencionais foram trocadas por lâmpadas de LED. Então, com isso, à noite, a gente estava numa situação bem complicada. A gente quase não tinha lâmpadas funcionando, não temos recursos para adquirir novas. E aí, com essas trocas, a gente conseguiu melhorar a iluminação no período noturno. Nós conseguimos reforçar a iluminação próxima ao estacionamento, que era uma questão que os alunos estavam nos cobrando bastante, né, principalmente por conta dos furtos. A solicitação recorrente do apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, a gente vem sempre solicitando o apoio deles, eles têm nos atendido na medida do possível. Então, isso tudo eu só estou contextualizando que isso tudo nós já apresentamos nessa reunião geral. Então, eu vou passar aqui para a gente não perder muito tempo. A gente alterou também o horário de acionamento da recepção. Então, antes estava até às 9h, a gente alterou para até às 22h, para cobrir o nosso período de aulas, né? Então, tudo isso a gente apresentou lá nessa reunião. Foi importante também a gente apresentar as atribuições da vigilância patrimonial, porque havia alguns questionamentos que os vigilantes teriam que ser responsáveis pelos veículos, e aí a gente teve que explicar isso na reunião, que não era muito bem a atribuição da vigilância não era muito bem essa, né? A vigilância é patrimonial, e, além disso, eles têm que garantir a integridade física dos servidores e dos alunos que estão dentro da nossa instituição, né? Então, nós deixamos isso claro lá na reunião. E, dentro dessa reunião, do dia 13 de março, foram construídas algumas propostas, né? Então, foram discutidas proposta de câmera de segurança, questão das catracas, né, o funcionamento delas, aumentar um posto de recepção, né, ter mais um posto de trabalho de recepção, no caso, para liberar os vigilantes lá da entrada dos veículos. Instalação de refletores, né, isso a gente já conseguiu fazer. A questão de cadastro de veículos, também estava sendo cobrado bastante isso. Essa proposta não foi muito para frente, porque isso implica na responsabilidade do campus em relação aos veículos que estão aqui dentro, né, e a gente não tem condição de assumir essa responsabilidade nesse momento. Então, ela não foi dada encaminhamento em relação a ela. Bom, e aí, após essa reunião, nós... aí, além disso, a gente fez outros encaminhamentos, que foi solicitar para a Polícia Federal e a Polícia Militar alguns cursos de capacitação. Nós já fizemos isso. A Polícia Federal apresentou para a gente um curso à distância, mas não era muito bem o que a gente queria, mas eles disseram que não tem outros tipos de curso para esse tipo de solicitação que a gente fez, porque a nossa solicitação para a Polícia Federal foi o seguinte: nós precisamos de um protocolo de segurança. O que a gente faz se acontecer alguma coisa como aconteceu em Suzano, por exemplo, ou tem um aluno, alguém suspeito que tem arma aqui dentro, o que a gente faz? A gente não sabe quais são os procedimentos, né? Então, nós solicitamos essa capacitação para a Polícia Federal e para a Polícia Militar, e a Polícia Federal nos passou um curso, depois eu vou divulgar para vocês, só que é à distância, e a Polícia Militar nos orientou a procurar a própria Polícia Federal, que é o que a gente fez, né?
E também nós fizemos um encaminhamento de solicitar para o Corpo de Bombeiro um curso de prevenção e combate a incêndio. Então, nós já fizemos isso. Iria acontecer nessa semana, mas como a gente tem alguns servidores que vão estar fora, participando de outras atividades, a gente vai deixar para agosto, para a semana de planejamento, né, essa capacitação. Inicialmente são com servidores e, posteriormente, será com os alunos. Então, foram os encaminhamentos que a gente deu. Bom, então, após essa reunião geral, nós discutimos a questão da segurança no Conselho de Campos, né? E aí, no Conselho de Campos, foi colocada a proposta de criação de diretrizes, em vez de a gente ficar discutindo as propostas minuciosamente, né? Porque é uma discussão bem complexa e talvez diretrizes seria mais fácil a gente trabalhar, até porque aprovando a diretriz, aí caberia a gestão do campus executá-las, né? Da forma que for possível e etc. Então, após essa reunião do Conselho de Campos, nós fizemos uma reunião da equipe de gestão, e nessa reunião da equipe de gestão nós fizemos um formulário que foi encaminhado para que todos pudessem mandar propostas de melhoria de segurança do campus. Então, com base nesse formulário e as propostas que foram elencadas, a equipe de gestão construiu as diretrizes, né, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Esse formulário ficou disponível por um tempo, né, para que as pessoas pudessem se manifestar, e essas diretrizes foram construídas com base nessas propostas. Nós tivemos poucas respostas, né, em torno de 40, pouco menos de 50 respostas, né, a maioria dos discentes que fizeram, 68%. E aí, então, a gente construiu a diretriz. Ainda em relação a essas propostas que foram demandadas pela comunidade acadêmica em relação à segurança, nós fizemos outros encaminhamentos, que foi uma reunião com o GGIM de Formosa, que é o Gabinete de Gestão Integrada. Então, do município, ele reúne várias entidades da segurança, tanto no âmbito municipal, quanto estadual e federal. Então, é um órgão, é um conselho, vamos dizer assim, que existe aqui no âmbito da Prefeitura de Formosa. Nós demandamos para eles uma série de questões com base no que foi colocado lá no formulário. Então, por exemplo, o que nós apresentamos para eles? Melhoria da iluminação pública na área externa. Então, os alunos reclamaram bastante que tem pouca iluminação, principalmente os alunos que o ônibus para lá na rua, aquela lá é a rua, a de cima, a rua 64, né? 11, a rua 11. E os alunos têm que vir para 64, então não tem iluminação suficiente, né? Então nós solicitamos essa melhoria para o GGIM. Construção de faixas de pedestres nas duas entradas, de faixas de pedestres elevadas, para diminuir a velocidade dos veículos e ter mais segurança na travessia dos nossos alunos servidores. Apoio da Guarda Municipal nos horários de maior fluxo dos nossos estudantes, né, que são os horários de entrada e saída, nos períodos matutino, vespertino e noturno. A continuidade do apoio da Polícia Militar, né, com a permanência do ponto estratégico no IFG em ronda nas proximidades do campus. Então, a Polícia Militar vem prestando esse apoio. A gente só pediu o reforço, né, a continuidade. E atendimento da Polícia Civil em caso de furtos ocorridos no interior do campus, porque a gente teve alguns casos que nós solicitamos a presença da Polícia Civil e eles não nos atenderam, né? A Polícia Militar solicitou e a Polícia Civil não veio fazer a perícia, né? Então, nós pedimos lá nesse conselho, no GGIM, no Gabinete de Gestão Integrada, o atendimento das nossas solicitações. Após isso, a Polícia Civil veio ao campus. Na verdade, antes dessa reunião com o GGIM, a Polícia Civil veio ao campus e a gente apresentou algumas questões e eles nos fizeram algumas orientações, passaram algumas orientações. E aí, um dos principais itens, a gente pediu também a alteração do ponto de ônibus da Rua 11 para 64, porque para parar aqui embaixo, né, que antes parava, agora mudou, mas a gente não sabe se vai ser atendido. Mas um dos principais pontos que a gente destacou foi a questão de um estudo pela Câmara Técnica do GGIM quanto às necessidades de melhoria na segurança, não só do campus Formosa, mas das escolas que estão no município de Formosa. Porque
se a gente tivesse um documento, né, assinado por vários representantes de órgãos de segurança pública, né, dizendo para a gente o que tem que ser melhorado, seria muito melhor do que a gente estar aqui discutindo sem ter capacidade técnica para isso, né? Então, nós solicitamos isso lá para eles e eles se comprometeram a criar um grupo de trabalho, um grupo técnico lá do GGIM para fazer isso. Na semana passada, nós recebemos aqui no campus o capitão Milton e o Márcio, que é o Márcio, ele é o secretário do executivo do GGIM, e eles vieram já alinhar, né, a questão desse estudo, como que vai ser e etc. Então, nós começamos a conversar já sobre isso, e eles vão fazer isso com o apoio de vários órgãos de segurança pública em algumas escolas, né, vão fazer uma amostragem, pegar algumas escolas por amostragem, Campos Formosa será uma delas, e aí eles vão ter um documento dizendo para a gente o que a gente precisa melhorar, né, em relação à segurança, mas de forma geral. Vai ser de forma geral, não vai ser específico para o Campos Formosa, por exemplo, vai ser de forma geral, né? Eles vão orientar, por exemplo, não sei se vai ser isso, eles podem colocar que os campos, né, as escolas precisam ter câmera de segurança, precisam ter catraca, algo nesse sentido, eles devem fazer um documento nesse sentido. Bom, então, resumindo, né, chegando aqui aos finalmente, o que a equipe de gestão fez? Criou as diretrizes, e essas diretrizes foram apresentadas numa nova reunião geral que a gente fez recentemente, né, de forma consultiva. É importante ficar claro que essa reunião geral foi consultiva, até porque quem delibera é este conselho, né, por isso que a gente está trazendo aqui agora, nesse momento. Então, nós construímos as diretrizes divididas em 4 eixos: identificação, infraestrutura, monitoramento e vigilância. Na diretriz de identificação, o que nós colocamos aqui? A identificação de visitantes, então, com base nas propostas que foram demandadas, nós identificamos que uma diretriz seria a identificação de visitantes. Será que o campus quer isso ou não quer? Né? Então, aí a forma que vai ser feito isso, aí o campus, a gestão, que vai ter que definir como. Até porque nós não temos condições de decidir nesse momento como vai ser, porque a gente não sabe se vai ter recurso e etc. Então, por isso que a gente vai trabalhar com diretrizes. Né, tem algumas opções, documento pessoal com foto, mas é só para exemplificar. Identificação de servidores. Nós vamos ter identificação de servidores? Essa é uma outra diretriz. Como vai ser também, aí caberá à equipe de gestão. Identificação de discentes. Vamos ter ou não? Né? E uso de uniforme pelos discentes, foi uma proposta que foi colocada também no formulário. A gente colocou aqui como uma diretriz que precisa ser avaliada. Em relação ao eixo de infraestrutura, as diretrizes que nós construímos foi a melhoria da iluminação, né, isso já talvez nem precisaria ser uma diretriz, né, mas isso a gente deixou aqui. Utilização de concertina, que são aquelas, não sei se vocês já, nas casas, né, tem aquelas bolas de arame, né, foi proposto lá, e a proposta é que seja em volta de todo o campus. Aí, em relação à entrada de pedestre, nós tivemos várias propostas. Né? Entrada de pedestre apenas na Rua 11, entrada de pedestre apenas na Rua 64 e entrada de pedestre nas 2 entradas, Ruas 11 e 64, que é a forma que hoje é feita. Né? Claro que isso tem uma série de implicações. Se a gente decide só na Rua 64 ou na 11, né, tem uma série de implicações, por exemplo, como recepção, né, catraca, se for utilizar ou não, e etc. E a entrada de veículos, uma proposta foi o uso de cancela, né, para a entrada desses veículos no campus. Né, teria uma cancela e a forma que vai ser teria que ser estudada depois. E monitoramento, o eixo monitoramento, a gente sistematizou e criou uma única diretriz, que é a instalação de câmeras de segurança. Quantidade, local. Né, a questão do local que a gente sempre pautou é que não teria em sala de aula. É só área de circulação. Né? E a vigilância, aumentar o número de vigilantes e vigilância armada no período diurno, porque hoje não existe a vigilância armada só no período noturno. Isso também tem uma implicação, que é a questão do custo, né? É maior o custo. Então, na reunião geral do dia 14 do mês passado, foram apresentadas essas diretrizes construídas, né? A reunião foi consultiva. Nessa reunião, diversas falas foram feitas, né?
Em relação à diretriz, muitas dúvidas foram tiradas lá, a gente tirou bastante dúvida em relação a essas propostas. E aí, por fim, foi encaminhado que cada representante do Conselho de Campos consultaria seu respectivo segmento e apresentaria a posição na reunião do Conselho de Campos, que é essa reunião de hoje. Certo? Então, em resumo, né, foi isso que aconteceu em relação a essa questão da segurança. Então, agora eu vou abrir para as falas dos conselheiros, e aí, se houver um consenso, a gente faz a votação no final. Certo? É isso. Alguém gostaria de fazer alguma fala? Vocês conseguiram consultar os segmentos? Alguém? Marcos. Boa tarde a todos. Então, esse tema, né, sobre a segurança do campus, ele foi um ponto de pauta da reunião do dia 20 de maio deste ano, né, na reunião do colegiado. Essa reunião ela foi coordenada pelo professor Verdão, porque eu acho que o professor Tiago estava em Goiânia, com outro compromisso. Então, assim, inicialmente, eu estou aqui com a ata. Essa ata está para ser aprovada na reunião que está acontecendo agora também, simultaneamente. Então, estou com a cópia aqui. Não sei se teve alguma sugestão de alteração, mas... Então, no início foi colocado em discussão, né? O professor Berdan colocou, inclusive, essa apresentação que saiu da reunião dos dirigentes, né, do campus, com essas diretrizes, e aí teve momentos, várias falas, né? Uma discussão sobre cada uma dessas diretrizes, que tomou conta bastante tempo na reunião. Na verdade, a reunião praticamente foi só sobre isso. E aí chegou um ponto em que houve um questionamento sobre se não seria mais conveniente aguardar esse estudo da Câmara Técnica, né, do gabinete, antes de a gente tomasse decisão, votasse e tal. Porque foi até sugerido fazer uma consultoria, né, mesmo, particular, não sei. Daí a gente informou, né, que a prefeitura estaria fazendo esse trabalho. E então teve uma discussão sobre isso e no final decidiu votar isso, se a gente ia ou não discutir e votar sobre cada um desses eixos, né? Daí a votação deu que a gente não ia esperar esse parecer técnico, porque poderia demorar e talvez ele seria geral, muito, né? Ele não ia contemplar o que a gente estava precisando. Como ele era um estudo mais amplo, então talvez ele não seria tão direcionado assim, né? E daí a gente decidiu que ia votar por cada um desses eixos aí, dessas diretrizes, né? Foi importante, assim, que o professor Verdão deixou claro, né, que ali era para a gente, eu e a Karen, né, no caso, a Karen estava no GIF, né, para que a gente pudesse trazer aqui para essa reunião uma posição do colegiado, né? Então, que a reunião do colegiado era justamente para a gente poder ouvir e levar a opinião dos professores, né, do colegiado, dos técnicos que fazem parte do colegiado, sobre essa questão. E daí decidimos, finalmente, que iríamos votar ponto por ponto. Cada um, se a gente era a favor ou não, né? Isso depois de, lógico, tiveram momentos, né, para cada um expressar sua opinião e tal. Então, mais para o final da reunião, aí ficou de votar ponto a ponto. Bom, e aí sobre a questão da identificação, uma coisa que foi importante, assim, que eu acho que foi o que influenciou no resultado da votação, é que houve uma compreensão que seria muito difícil
a moça que está ali, ela saber quem é visitante, quem é docente e quem é estudante, né? Ela não conhece os quantos, não sei, 900 e poucos alunos, e incluindo aí mais uns 100 funcionários, né? Então, que seria meio complicado para ela isso. Então, diante dessa discussão que houve, ficou decidido o seguinte: se vai haver identificação dos visitantes, então também todas as votações foram a favor de identificação dos servidores e identificação também dos discentes, por conta desse mecanismo, que ela não conseguiria fazer isso, né? Bom, aí teve a votação sobre o uso do uniforme, e com uma votação bastante apertada, 8 votos a favor, 7 contras e 7 abstenções. Então ficou aprovado que todos os discentes usassem o uniforme, né? E incluindo também os do noturno, não só do diurno. Bom, foi aprovado também por unanimidade que é necessário investimento, né, na iluminação interna e externa do campus, né? O uso da concertina foi negado, então teve 9 votos contra, que foi a maioria. Sobre a entrada dos pedestres, daí o que foi a maioria foi que todos os pedestres entrem pela Rua 64, né? E aí ficou uma recomendação, que eu não sei se está aqui, que buscar essa questão do ponto de ônibus e ir para a Rua 64, e além da questão da iluminação externa, né? São 2 fatores importantes para que isso realmente fique efetivado. Sobre o uso das cancelas, a votação, praticamente muita gente ficou em dúvida, né? Não quis votar, a maioria não quis votar. Ficou 1 voto a favor, 1 voto contra, e a maioria absteve da votação, por conta dessa questão dos custos, eu creio, que foi a discussão, que é muito difícil a gente, né, saber. E a mesma, sobre a instalação das câmeras, a maioria foi contra, 8 votos contra sobre a instalação das câmeras, que eu acho que pesou bastante, foi a questão que não tem orçamento, então por isso teve discussões nesse sentido. Sobre o aumento dos vigilantes, tiveram 10 votos a favor, que foi a maioria. A implementação da vigilância armada no período diurno foi negada, 10 votos contra. Eu acho, esse foi o resultado. Então, assim, dando uma resumida, a maioria foi aprovado, o que foi negado foi a questão do uso da concertina e a questão das câmeras e da cancela. O restante foi aprovado, e nesse sentido a gente aprovou a diretriz, a gente não discutiu como também, né? Que aí ficaria mais no papel da gestão de como e quando isso vai ser implementado. É isso. Obrigado, Marcos. Mais algum conselheiro gostaria de relatar? Eduardo? Tá, eu consultei as entidades, né, porque é bastante complicado consultar 300 alunos. Mas então eu entrei em contato com o pessoal. Na identificação, antes, de modo geral, eles acharam que qualquer proposta que venha para poder, de fato, assegurar a permanência do pessoal aqui é significativa, e novamente vai naquela questão de como deve ser feita, que aí pode ser o problema ou não. Na identificação, o pessoal achou relevante a gente se identificar, só que sempre preocupado com como a gente se identificaria, né? Sei lá, o uso da carteirinha é uma forma mais rápida, mas mesmo assim ainda acaba, algumas pessoas não têm carteirinha, teria que ser pelo telefone, todo aquele caos que a gente já explicou. Mas, já que a gente vai identificar e já está ocorrendo a identificação de visitantes, seria bom todo mundo se identificar de alguma forma.
o uso dos uniformes é o principal problema. E aí, o que eles pontuaram? E o Felipe já tinha falado, muitas vezes as pessoas, né, algumas turmas conseguem se organizar e fazer seus uniformes. Então, a gente não pode tomar isso como determinação uniforme, porque pode ter pessoas, os indivíduos dentro de turmas ou cursos, que talvez não tenham condições de comprar uniforme e todo aquelas questões que a gente já sabe. Mas, assim, aquelas turmas que, porventura, vierem fazer uniformes, que a gente consiga, de alguma forma, cadastrar com a comunicação social ou com o pessoal esse formato de uniforme e ter um mínimo padrão. A logo do IFG tem que estar em tal lugar, né? Já que essa determinação seria... O pessoal do noturno tem um grande, né, que foi o pessoal que eu conversei, eles têm um grande receio com relação a isso, de se fazer o uniforme para eles. Eles têm o deles, mas é aquela coisa. E aí, a gente faz enquanto uma turma, enquanto um semestre, e a gente pega e formaliza esse uniforme com a comunicação social, uma coisa do tipo, e não que tenha um padrão, como, teoricamente, poderia ter um padrão para o pessoal do ensino médio. Infraestrutura é tudo isso aí mesmo, menos a utilização da concertina. Teve até uma brincadeira com relação a isso, de ficar aparecendo presídio e tudo mais, então o pessoal achou um pouco exagerado. A iluminação também. O uso da cancela ainda gera-se também uma dúvida, porque o que? É aquela cancela que você identifica que seu carro entrou e ela emite um comprovante, ou é aquela cancela que só abre e fecha? Se for só para abrir e fechar, o portão já faz isso, teoricamente. Então, isso foi uma dúvida grande. Sobre a entrada por qual rua, enfim, isso também ninguém conseguiu tomar um horizonte, porque quem entra na rua 11 não gostaria de depois entrar na rua 64, nem sei quais ruas são. Mas quem entra na 64 não gostaria de entrar na coisa. Mas, pelo motivo de organização, que todo mundo entrasse pela entrada aqui principal, para ficar muito mais fácil e também não haver tumulto, risco de acidente e tudo mais. O pessoal não gosta de câmeras de segurança, acha também muito ar de presídio, de que, sei lá, a gente está sendo vistoriado, a mesma coisa das cerquinhas lá de concertinas. Aumentar a vigilância também é importante. Eu não apresentei essa vigilância armada no período diurno, porque eu achei que a gente tinha vencido isso, mas, enfim, é isso. Eles acham que aumentar o número de vigilantes seria maior, porque eles estão acreditando ainda que seja papel do vigilante vistoriar carros. E a gente já disse também, igual vocês já disseram, que esse não é o papel dele. Beleza, obrigado, Eduardo. Mais algum conselheiro? Alessandro? Boa tarde a todos. Nós fizemos reunião no dia 3 com os técnicos e tivemos algumas participações lá, foi até boa reunião. Nós discutimos a questão do uniforme, iluminação, entrada de pedestres, concertina, identificação, vigilância armada. Na identificação, já está sendo feito. Deixa eu só identificar aqui se... Identificação... O controle de identificação fica mais complicado. Tá. Da identificação, a gente notou que para fazer a identificação nas duas entradas fica um pouco mais difícil. Tanto lá 64 quanto a 11, pedestre aqui e veículo lá, as duas entradas tá vulnerável. Tanto aqui agora começou a ter identificação de visitantes, mas lá a gente não está tendo controle ainda. Lá ainda não tem identificação nenhuma na entrada dos veículos. Então, a sugestão era que a 64 fosse entrada só na 64, que é essa aqui da frente, né? E poderia até entrar nas duas, só que com essa dificuldade, também porque tem alguns alunos que pegam ônibus lá. Aí a gente ficou preocupado aqui, como que a gente faria para que esses alunos que pegam ônibus lá, ontem mesmo eu presenciei, os alunos pegam ônibus lá na 11. Parece que não passa aqui na 64. Eles não passam aqui em frente. Eles têm que sair pela saída lá dos veículos. Aí a gente ficou em dúvida como que a gente faria.
Conversando com os vigilantes, eles falaram o seguinte, que o ideal era uma entrada só, que seria a entrada lá da 11, da entrada dos carros. E essa entrada aqui, ela seria inabilitada ou desativada. E lá criaria um portão, e aí para eles ficaria mais fácil, e a gente liberaria um vigilante para fazer ronda no campus. Porque hoje, atualmente, a gente fica com os dois vigilantes presos às entradas somente. Então, conversando com eles acharam melhor uma entrada só, que era a entrada lá dos pedestres, com um portão, lógico, para pedestres, para não entrar lá onde tem a entrada dos carros. Bom, no uso do uniforme, houve a votação, foi favorável ao uso do uniforme, porque acreditam que no ensino médio, principalmente, mais para o ensino médio, para o superior a gente se absteve, pela questão de a gente ter uma cultura do ensino médio não utilizar, do ensino superior não utilizar uniforme, mas o ensino médio ainda dá para fazer a conversa com os alunos, com os discentes, para explicar para eles que é importante a identificação, além daqui lá fora. Que às vezes um aluno está lá fora, a gente não sabe se é aluno, está acontecendo alguma coisa, a gente não sabe se é aluno do IFG. Se for aluno do IFG, eu tenho certeza que a gente vai prestar um socorro, prestar uma assistência. Mas hoje em dia não tem como identificar aluno do IFG, do médio, o aluno é menor, está na rua, e a gente não sabe, passa por ele, é um aluno nosso e a gente não reconhece. Então, foi favorável ao uso do uniforme e já travar uma conversa com os discentes para tentar a gente ver a melhor forma. A Concertina foram contra, né, na votação foram contra, não vê um custo-benefício, não compensa, e entende que não vai ser de segurança, vai trazer segurança mesmo efetiva, que quem quiser entrar pode passar por debaixo da grade. Que foi o pessoal falando lá, que você tem a concertina em cima, a grade embaixo é vulnerável. Então, foi negada essa questão da concertina. Iluminação, ok, tem que aumentar a iluminação, tentar com os órgãos da prefeitura uma melhor iluminação externa, né, do campus. Interna em algumas áreas aqui também, a gente tentar ver ali próximo ao bloco tecnológico, a questão de melhorar a iluminação lá. Na entrada dos veículos, adesivos nos carros, como era feito antes, um adesivo visível, né, que a gente tem um adesivo lá que ele é transparente, então adesivar os carros que entram aqui no campus, criar esse adesivo, ou utilizar ali cone na entrada, colocar uma placa pare e identifique-se ali, talvez na entrada, naquela que era para ser uma recepção, naquela lá em cima, pare e identifique-se, para alguém de fora tentar inibir a pessoa de fora que está chegando, não entrar com o carro, igual tem aqui na época de colação de grau, que chega os familiares e todo mundo vai entrando, não tem como identificar quem é quem. Aí acaba que as pessoas adentram ao campus sem maior dificuldade. A cancela manual foi negada, foi inviável, o pessoal votou contra, porque a mesma razão que o Eduardo falou, para abrir e fechar, a gente não vê muita vantagem, não. Vigilância armada foi favorável. Na reunião entende que de manhã, no período diurno, é necessário também, embora haja alguns custos, mas é necessário pela questão da vulnerabilidade, do perigo que se corre de alguém cometer algum ato, como aconteceu nas outras cidades, e a única forma que foi visto nessa reunião era de um vigilante treinado, né, estar também armado para tentar evitar um dano maior. Então, a vigilância armada o pessoal votou favorável. E perguntou sobre os custos, né? Eu falei lá os custos. Hoje, um custo para fazer a vigilância armada, ele fica em torno de um acréscimo aí no contrato de R$40 mil. Mais ou menos isso, R$40 mil para fazer a vigilância armada durante o dia. Os vigilantes todos têm curso, todos estão habilitados a manusear arma de fogo, tanto os diurnos quanto os noturnos, e cada um vigilante assume pela sua condição, né, peculiar de utilizar uma arma. Eles têm treinamento, têm registro,
estão legalizados e para utilizar. Agora a questão é mais do custo, mas foi votado favorável. E último aqui, buscar equipes para instruir servidores em como agir em situações de risco. Isso aí a gente já está buscando, né, Murilo? Acho que a direção já está indo atrás, né? Que era buscar equipes para instruir os servidores. Identificação de visitantes, servidores e discentes também foi favorável. Nós temos que fazer mecanismos, ou uso de crachá, carteirinha ou etiquetas. A etiqueta já está sendo utilizada para a gente tentar controlar minimamente a entrada, né? E talvez a saída também de pessoas que estão aqui. Fazer um controle, né? Bom, essas foram as pautas que a gente votou lá. Eu acho que alinha mais ou menos com o que todos colocaram aqui. E é importante entender, nesse momento que a gente está discutindo, já estamos 2 meses discutindo a segurança do campus, entrando quase para 3 meses, né? Qual o risco que o campus corre? Porque a gente tem que ter 2 balizas para tentar discutir segurança aqui. Uma é a iminência de um possível atentado que aconteceu nas outras cidades. Outro é furtos internos que está acontecendo nos carros, é alguém que entra aqui sem uma identificação, mas é alguém que entrou só para pegar uma informação, que a gente não fazia esse controle antes. Então, eu acho que é importante a gente também balizar isso para tentar chegar no que a gente pode ver na questão de segurança. No primeiro caso, é um caso mais grave, exige medidas mais sérias. No segundo caso, acho que essas medidas que nós estamos tomando aqui, elas estão minimamente equilibradas. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Beleza, obrigado, Alessandro. Mais algum conselheiro gostaria de fazer um comentário? Bom, aí eu não sei se todos estão à vontade para votar agora, o que vocês estão pensando. É porque nós encaminhamos isso, né? Na reunião geral, os representantes dos seus segmentos consultariam, né? E trariam aqui a posição para a gente poder fazer os encaminhamentos. Então, na sequência, a gente faria a votação, né? Eu colocaria item a item, a gente faria a votação, e aí essas seriam as nossas diretrizes aprovadas por este conselho, e aí a equipe de gestão tentaria executá-las aí a curto, médio prazo, né? Até porque a gente não tem a certeza se vai conseguir executar todas, porque depende de recurso e etc, né? Então, na medida do possível, a gente tentaria executá-las, mas seria um norte para a gente poder seguir. Podemos fazer a votação? Temos o quórum mínimo para votar, que tem que ser 8 no mínimo. Então, vamos lá. Vamos por eixo, né? Primeiro, para a identificação. Então, deixa eu só explicar como que a gente vota, ver se todos estão de acordo. Eu vou passar, no caso, item a item, né? Identificação de visitantes, identificação de servidores, identificação docente, vou consultar quem é favorável e quem é contrário. E aí, aqui na frente, eu vou colocar o número de favoráveis e contrários e abstenções. E aí, o maior número de votos vence a proposta. Tá? Pode ser assim? Então, em regime de votação, eu consulto os servidores que são favoráveis à diretriz de identificação de visitantes. Então, os conselheiros favoráveis, por favor, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 votos favoráveis. Alguma abstenção? Voto contrário? Abstenção? Então, 0 contrário, 0 abstenção. Não, 8 da reunião, né? Aí eu não voto, porque eu só voto quando tem empate. Identificação de servidores. Então, em regime de votação, eu consulto quem é favorável à proposta de identificação, à diretriz de identificação de servidores. Os favoráveis. 2, 3, 4, são 7, né?
tirar isso aqui, fica mais fácil. Bom, em relação à identificação de visitantes, estão em regime de votação, eu consulto quem é favorável à diretriz de identificação de discentes. Quem é favorável à proposta de identificação de discentes? Tá, então, por enquanto está. Eu não estou consultando contrários e abstenções, porque todos estão votando a favor. Bom, aí eu tomei a liberdade de dividir aqui o uso do uniforme pelos discentes para ensino médio e ensino superior. Mas ainda estou na dúvida, porque a EJA é médio. Pois é, e aí vai entrar nesse... Entra aqui. Ou a gente faria divisão de cursos noturnos e cursos diurnos, a votação. Diurno tem o TADS. Entre superior e médio. A gente conceituou mais os do diurno, mas o EJA não. O EJA a gente considerou como noturno. Só se separar integral, EJA e superior. Se votar para usar uniforme, significa que vai ter um institucional ou vai continuar sendo igual? Cada turma escolhe o seu uniforme? Aí a gestão vai ter que... É desdobramento. O Eduardo deu a discussão lá com os alunos, foi que a gente teria que fazer uma espécie de não modelo, mas dizer, por exemplo, onde tem que estar logo, coisa nesse sentido, né? Isso. Até porque, assim, se fosse... O certo seria, não, todo mundo tem que usar uniforme, o campus tem que arcar com isso, né? Mas aí já é um outro problema. Assim a divisão fica melhor para a gente votar? Tempo integral hoje? Tem especialização. De especialização entra aqui, superior e pós, né? Vixe Maria. Vocês acham melhor votar dessa forma? É que a gente separou aqui. Não, então, lá na reunião... Vocês votaram de forma geral. Falou, se é para um, para todo mundo. Não, aí na hora de votar, favorável a todos, né? É só para a gente organizar, porque, por exemplo, os representantes do discente e dos técnicos, eles separaram, né? Aí a gente deixa separado assim na hora de votar, por exemplo, o Marcos vota favorável em todos. Né? Então, Eu já vou votar só no integral. Posso ter uma palavra antes da votação? sim. Acredito que a questão do uniforme a gente está enxugando gelo. Não acredito que terá um grande... Não acredito que terá um grande avanço pelo que eu consultei com os alunos na questão de segurança do campus. Primeiramente, porque isso pode atrapalhar alguns alunos, principalmente do superior, e tanto de manhã quanto à noite. E simplesmente vai ser uma identificação visual. E para alguém simplesmente pegar alguém que queira vir fazer alguma coisa, simplesmente pegar um uniforme e fazer um igual, não é tão difícil assim, não. Então, acredito que a identificação dos alunos seria melhor para biometria, principalmente, porque algum documento pode acabar perdendo, e se ele perder o documento, ele pode acabar perdendo um período de aula. Então, acho mais difícil um aluno perder uma mão do que perder um documento. Mas, enfim. E também vai tirar um pouco da cara do campus, da autonomia dos alunos. Eu acredito que deva ter um incentivo para que cada turma faça o seu uniforme. Eu acredito que um incentivo seria bem melhor do que uma obrigatoriedade. Mais alguém? Eu queria fazer só um relato também. Eu vim agora... Vou usar o microfone. Só queria aproveitar e fazer um relato
também do Instituto Federal de Natal, que ele é considerado um dos melhores do Brasil, e eu me surpreendi, porque é um campus enorme, com quantitativo enorme de aluno, e todos os alunos são uniformizados. E esses uniformes não são doados pela direção do campus, eles são vendidos como uniformes de estado e município, de escolas estaduais e municípios, e assim tem um controle muito grande, e nós tínhamos aproximadamente 1.000 alunos só em jogos lá de outras cidades, e era muito nítido a gente conseguir saber quem era aluno do campus do Instituto Federal de Natal ou não pelo uniforme. Então, assim, eu consigo ver com bons olhos, e tem outro relato para fazer do Instituto Federal de Cuiabá, que eu fui há pouco tempo também. Lá, todos os alunos são identificados na entrada, todos os servidores são identificados na entrada, e todos os alunos têm uniforme. E são um dos institutos que tem, talvez, menor quantidade de casos de insegurança. Eu acho que é bom até dar uma ligadinha e perguntar. Eu não vejo com maus olhos, eu vejo com bons olhos nesse momento, principalmente porque Formosa, para quem tem contato com a segurança pública, a gente está evidenciando um aumento muito grande de segurança mesmo na cidade de Formosa. Eu acho que a gente deve, sim, nesse primeiro momento, talvez, se daqui a um tempo não der certo, a gente reveja, a gente replaneje, mas eu acredito que tudo que seja novo e diferente, a gente possa optar e possa pensar em estratégias novas que nunca foram optadas. Se não der certo, eu não vejo por que não voltar. A educação, a gente pode fazer testes, sabe? Se não der certo, volta. Mas é interessante tentar antes da gente deliberar sobre coisas que a gente nunca vivenciou aqui no campus. Certo. Obrigado, Karen. Mais algum conselheiro? Tiago. Já que vai votar entre usar uniforme ou não, eu acredito que não faça sentido votar de forma que possa ficar um segmento uniformizado e outro não. Né? Senão, aí aqui dentro cria e aí fica assim, como é que a gente vai saber, então, aquele grupo é aluno, não é? Porque o uniforme acaba que vai ajudar nesse sentido, né? Apesar de a gente conhecer os rostos e tal, mas eu acho que não dá para, sei lá, 2 segmentos desses que estão colocados aí ter uniforme e o outro não ter. Acho que não faz sentido. Essa proposta eu fiz no caso para tentar facilitar a votação, mas retiro sem nenhum problema, porque, na verdade, a diretriz é essa, né? O uso de uniforme pelos docentes. Pode ser, então? Tá. Mais algum conselheiro? Podemos votar? Alessandro. Eu ainda não, provavelmente eu vou me abster, porque a gente entendeu que era só para o médio. Dá para fazer um convencimento depois com os alunos do médio, talvez eles entendam melhor essa situação ou não. Agora, eu não sei se vão conseguir convencer o superior a usar o uniforme. Aí, eu acho que a gente nem consegue nem tentar convencer, porque isso aqui, nós não vamos impor o uniforme. Isso aqui vai vir um sistema de convencimento agora, de diálogo, e a gente expor a necessidade. Porque você não pode impor uma coisa que quem não vai dar o uniforme não é na instituição. Quem vai comprar é o aluno. Como é que nós vamos impor isso? Isso é um convencimento, é uma cultura que tem nas escolas, do próprio aluno comprar. Né? Isso é um convencimento. Se um aluno na escola que hoje usa não quiser comprar, ele não usa o uniforme, porque não é a instituição que dá. Então, assim, se a gente votar aí fechado, bloco fechado, eu não sei se a gente vai conseguir fazer todo mundo usar o uniforme. Principalmente o noturno superior. Aí a gente nem vai conseguir uniformizar nem o médio, que a preocupação da gente também é de dia, é com médio. São menores. Tem que estar identificado, que eu já vi na outra instituição também. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir, não. Acho que a gente vai acabar dando com os burros na água aí, não vamos ter uniforme com ninguém. Porque eles são a maioria, eles vencem a gente, né? Eles são 847 alunos, então vai ficar difícil para a gente tentar convencer o pessoal do noturno a usar o uniforme. Deixa eu aproveitar. Não sei, né? Deixa registrada a minha fala aqui. A minha opinião também, da preocupação maior, são com os alunos do período diurno, porque são
são menores, né? Há uma implicação da responsabilidade sobre o campo, de maneira especial sobre a direção, com relação à incolumidade dessas pessoas, mas eu acho que falta um pouco também a gente trabalhar essa questão do orgulho de servir a instituição, sabe? As pessoas encarar o uso do uniforme com uma obrigação, isso é muito ruim. Eu acho que isso tem que passar e tem que ser superado. Você vê aí diversas instituições, não somente as escolas, né, mas já que se tratando em escolas, alunos, pais de alunos tendo orgulho dos filhos estudarem ali, das pessoas estudarem ali. Eu acho que falta conscientizar as pessoas disso. Somos uma escola de excelência aqui nessa cidade, a gente consegue colocar todos os anos alunos em cursos de ponta, nas universidades federais sem cursinho, e eu acho que nós precisamos resgatar isso daí. Até dias atrás aí a gente vinha sofrendo essas campanhas aí de difamação, isso eu escutei demais na rua aí, nas filas de banco, sobre a escola na qual a gente trabalha, na qual a gente passa a maior parte do dia dentro, e eu acho que isso precisa acabar, as pessoas têm que ter um pouco mais de orgulho dessa instituição. Encarar essa questão do uso de uniforme como uma propaganda de si próprio, da qualidade dessa instituição, de ter o prazer de estudar aqui. E isso é um tempo que é tão curto no decorrer das nossas vidas que isso vai passar. Isso vai passar, então nós temos que fazer o período, e isso eu quero deixar essa palavra registrada para os alunos, deixar esse pouco tempo que vocês vão passar por aqui, 3, 4 anos, com uma marca boa na vida deles, né? E que se faça isso com prazer e não com uma questão de uma simples obrigação. E a questão do uniforme, ela ajuda muito. Eu não sei quem dos conselheiros falou que essa questão da identificação extramuro, isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo. Se você está descendo uma dessas ruas aí e vê uma pessoa sofrendo um assalto com o uniforme do instituto, você já identifica o aluno. Né? Óbvio que isso é obrigação com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, de você ir lá e dar o aporte. Né? Mas com o aluno a gente sabe que já não é nem mais uma questão de moral, é uma questão de obrigação, porque faz parte dessa instituição. Eu acho isso muito importante. Supõe-se que você presencie um acidente, um atropelamento com um aluno, isso ajuda em muito você identificar a pessoa, né? Ganhar tempo nessa questão de avisar familiares do que está acontecendo, reportar a escola para que a escola reporte aos familiares, busque a identificação dessas pessoas. Eu acho que é por aí, nós temos que trabalhar essa questão, esse lado do assunto que muitas vezes a gente deixa, né, aí no obscurantismo. Isso aí na minha opinião, isso é muito importante. A gente precisa trabalhar isso sim, né, fazer as pessoas terem orgulho de estar aqui nessa instituição, né, tanto trabalhando como estudando. Obrigado, Ricardo. Mais alguém? Marcos? Só que, como o tema entrou em discussão, a votação entrou em discussão, mas... Tava votando em item aí. Eu estava colocando em regime de votação cada item. Porque cada item a gente já discutiu de forma extensiva, mas só para deixar também assim, porque a discussão também lá no colegiado foi que justamente isso que o Ricardo falou, a gente está precisando de aumentar o número de alunos. Muita gente não conhece o IFG por conta de que não sabe nem que existe o IFG aqui. Então, quando os alunos vão passar a circular mais na cidade, com uniforme, né, a cidade vai passar a conhecer essa questão da segurança. Um outro fato positivo que foi apontado lá é que o uniforme ele é uma forma de democratizar também, no sentido que nem todo aluno tem 5 camisetas boas para vir para a escola, né? E tem aluno que tem condição de ter uma camiseta de marca, de vir e tem aluno que não tem. E aí ele tem que vir com aquela blusinha melhorzinha que ele tem 2, 3 vezes, 4 vezes.
Então, isso também vai criando, dentro das salas de aula, uma questão de preconceito, né? E o uniforme ele vem para democratizar isso também, para deixar, né, a turma mais uniforme. O próprio nome já é para isso, né? Mas foram esses pontos que eu acho que também culminou nessa votação positiva quanto ao uso do uniforme. E só o que o Alessandro falou, olha, todas as escolas municipais, assim, todas as escolas, pelo menos estaduais, o aluno tem que comprar o uniforme dele. Alguns municípios conseguem financiar o uniforme de alunos, principalmente da primeira fase do fundamental, mas quando passa para a segunda fase fundamental também, todos os alunos têm que comprar o uniforme. Escola militar é o must disso, né, que o aluno fica financiando dele. Mas, assim, as escolas normais, né, que tem só a camiseta, ensino médio, eu não conheço nenhuma que o governo fornece o uniforme. Todos é custeado pelo aluno e de forma obrigatória. Eu já trabalhei em várias escolas estaduais e tinha a tia lá do portão que não deixava entrar seu uniforme, inclusive no noturno. Mas outras escolas não é o IFG, não. Não, IFG, mas assim, é porque falou assim que não tinha, né? Que as escolas públicas geralmente fornecem. Não fornecem. O aluno tem que custear mesmo. Pelo menos de ensino médio que eu trabalhei, todas elas, e muitas do município também, ensino fundamental. Certo, beleza, Marcos, obrigado. Vamos votar, então? Pode ser? Tudo bem? Pode. A gente está debatendo só porque só forma, sim. Né? A forma mudou aí. Tá, então, em regime de votação... Não é mérito, não, é forma. Em regime de votação, eu consulto os conselheiros que são favoráveis à proposta de uso de uniforme pelos discentes. Então, quem é favorável, por favor, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 favoráveis. Consulto quem é contrário à proposta. 2 votos contrários. Abstenções. 0 abstenções. Não consigo convencer nenhum dos dois aqui agora. Vou matar no peito agora. Agora, com a diretriz e com o voto, fiquei na dúvida. É uma ação de convencimento, Murilo? Ou vai ser uma obrigatoriedade? Já que a gente vai, por exemplo, minha dúvida foi o seguinte: na identificação de estudantes, não é consultivo. Não. Ele vai ser identificado. Então, eu não tenho que convencer a pessoa que está aqui na porta para se identificar. Então, eu acredito, a meu ver, que todos os outros tópicos votados por toda a comissão, por todos os eixos, ele assume não um convencimento, mas uma obrigatoriedade. A partir do momento que lá na minha identificação de servidor eu tenho que me identificar para entrar no campus ou meu carro, eu não vou ser convencida de que o meu carro não pode entrar, de repente, porque eu não quero colocar a identificação, mas eu vou entrar, eu tenho que ser convencida por isso? Não, é uma normativa atual. Então, é uma norma. Então, eu não vejo o convencimento, eu vejo que são diretrizes já votadas entre os eixos, entre os segmentos, foi aprovado, votado, então entra-se como norma, como uma lei interna, como se fosse uma lei nossa. Nesse caso, a gente... nesse caso, é isso mesmo, não é convencimento, até porque isso aqui provavelmente vai se tornar uma resolução, vou ver com a Josi se vai ser isso mesmo, provavelmente é uma resolução tem que ser executada, né? Aí a questão é que talvez a gente não faça isso de imediato, mas de forma de forma mais graduada. Isso. Aí agora cabe à equipe de gestão avaliar como isso vai ser feito, tá? Mas não é convencimento, Marcos. Eu só queria fazer uma ressalva também, assim, que geralmente, principalmente os nossos alunos que vão nos estágios, né, de licenciatura, a primeira coisa que a gente pede para o aluno é que ele consulte o plano político pedagógico da escola.
E lá no plano político-pedagógico da escola tem todas essas regras. Olha, o horário de entrada, o horário de saída, se o aluno tem que usar uniforme ou não tem, quais são o mecanismo de notas, né? E eu já venho cobrando isso há muitos anos lá no nosso colegiado, e eu acho que agora, com essas regras de segurança, mais uma vez, que a gente realmente construa um plano político-pedagógico do Campus Formosa, né? Que tenha, para que o aluno possa se orientar, para que a gente, professor, também possa ter um documento que oriente quais são as regras específicas do nosso campus, né? Tanto dos cursos, como que funcionam os cursos, horário de entrada, saída, tolerância, né? Todas essas questões, algumas questões disciplinares podem entrar ali. Então, o plano político-pedagógico é muito importante no nosso campus, né? E aí já pode entrar algumas regrinhas dessas que forem aprovadas ou não aqui na... Certo, obrigado. Bom, então, agora, o segundo eixo, que é a infraestrutura. Então, a primeira proposta é a melhoria da iluminação, no caso, como um todo, né? Tanto no campus, quanto... Na verdade, o que a gente consegue fazer é dentro do campus, mas acredito que aqui seria como um todo. Em relação à prefeitura, nós já cobramos, né, a melhoria, então isso já está sendo feito. Até porque aqui dentro do campus já está sendo, a gente já vem tentando fazer isso, mas a gente deixou aqui como uma diretriz, até porque melhorar a iluminação sempre tem que ser um objetivo, né? Bom, então, eu vou ter que colocar em votação, mas acredito que nem precisaria. Mas, em regime de votação, eu consulto se alguém é contrário à proposta de melhoria da iluminação. Alguém é contrário? Bom. Alguém se abstém? Não, né? Então... 4, 5, 6, 7, 8, 9... Zero abstenção. Utilização da concertina. Quer falar? Em regime de votação, eu consulto quem é favorável à proposta de utilização de concertina no campus. Quem é contrário à proposta? São 9 contrários, 0 abstenções. Josi, aí tem que colocar na ata que o professor Tiago e o professor Bruno começou a votar a partir do uso do uniforme, porque senão alguém pode questionar depois a votação. O Tiago começou a votar a partir do uso do uniforme e o Bruno a partir da utilização da concertina. Porque a gente teve um questionamento uma vez, né? Da iluminação. O Bruno começou a votar. Bom, entrada de pedestres. Posso falar? Sim. Eu não sei se é o melhor momento a gente votar isso agora, porque a gente não tem certeza do fluxo dos ônibus aqui em Formosa. Então, por exemplo, se for mudar para... Eu confundo as duas. Essa aqui é 64 ou 11? Porque, por exemplo, os ônibus só passam na Rua 11. Então, se você mudar para a entrada para a Rua 64, e isso vai acabar gerando um grande problema para os alunos e vice-versa. Se, por exemplo, houver a mudança para a Rua 64 e só tiver da 11. Então, eu acho melhor a gente esperar um pouco. E eu acredito que se tiver, por exemplo, nas duas entradas, isso pode acabar... Seria melhor para a segurança caso fosse somente uma entrada. Então, eu acredito que seja melhor esperarmos algum momento para vermos a resposta da aviação Itiqueira sobre a mudança das linhas. Foi solicitado, Murilo, já? Já solicitamos para a prefeitura. Não diretamente para a aviação Itiqueira, né? Aí o próximo passo agora é solicitar para a própria aviação. Fazer intervenção.
conversar com a empresa. Tem que ir a gente lá, falou conversar com a empresa, a gente entendeu? falou com o prefeito porque no âmbito do município, mas claro que a empresa tem autonomia para definir as rotas, né? Mas aí nós vamos cobrar a empresa. A gente tem que cobrar para passar. Sim, acredito que com o apoio do prefeito a gente consiga fazer essa mudança, sim, né? A gente é parceiro da prefeitura, com diversos projetos, então a gente está tentando, junto com eles, tentar fazer essa mudança, né? Bruno? Não, porque se o Jordan está com esse receio, talvez a gente, se for entendimento aqui do conselho, né, votar e deixar essa condicionante, né? Só ficaria com a entrada única aqui se conseguisse fazer a mudança na linha de ônibus. Mas tem outra questão também que o Alessandro colocou, né? Que é, se a gente joga a entrada só lá em cima, aí é a questão dos guardas, né? Pode melhorar. Fala assim, a gente tem que pensar nesses dois para poder votar, né? A proposta do Bruno, então, é, se for aprovada a entrada de pedestres apenas pela Rua 64, que seria, no caso, só se os ônibus passassem por aqui. Né? O propósito foi isso, né? Se o ônibus parasse, se o ponto de ônibus fosse aqui. Não é a proposta, não. Tá. A proposta é do Jordan, então, de deixar para votar quando tiver a resposta da aviação Itiquira. Eu já acho que já tem que votar e aí a gente tentar correr atrás para a mudança. Se a gente não conseguir, foi uma falta de infraestrutura, a gente não tem essa infraestrutura para eles, né? Então, a gente tem que retomar depois. Agora, voltar depois para voltar isso aqui, não sei. Aqui nós já estamos decididos já. Agora, eu acho que isso é um desdobramento que a gente tem que ir atrás, tentar mudar a linha, né? Sim. Bom, aí... Com condicionante, né? Tem que ter desculpa, um condicionante, no caso. Que eu acho que o Bruno até falou isso aí. Mas a gente teria que definir isso aqui. Ou depois voltar só esse item depois, não sei se... Talvez não passe, não sei como é que é o pensamento todo. Sim. Marcos? No colegiado, lá nosso também, o que pesou bastante é a própria estrutura física, né? A portaria de pedestre é aquela ali, né? Que tem até o lugar para a moça poder fazer a identificação e tudo, e aquela outra ali é só de carros, né? Então, isso também é um outro argumento que a empresa de ônibus não pode negar, né? Fala, então você vai trocar a portaria para a gente? Por que vocês não querem mudar a linha? Vocês vão trocar a portaria de pedestre ali para a gente? Vai destruir ali e construir outra? Eu acho que é uma coisa até mesmo de... racional mesmo, não tem como negar. Se bem que tem uma linha do ônibus que desce aqui, não tem? Acho que... Mas Eles tiraram? Tiraram. Passou por tá Tirou quando mudou as linhas. Antes eram 4 rotas, né? Um A, um B. São só um duas C, agora, né? São duas, eles Só resolvem pra duas. cá. Eu pego ônibus, eles só descem aqui. Essa discussão de ônibus parar aqui antes da gente descer lá embaixo, lá no coisa, é antiga. Então eles não estão atendendo aqui mais. Tirou. Agora todo mundo do parque Tem que lá, subir. eles sobem pra cá pra pegar. Subir nessa aqui. Só tem 2 coletivos, né? Que roda. Só tem 2 linhas. Isso aí não pode acontecer. Isso é concessão pública. Não está atendendo, né, para eles. Não pode fazer o que É porque antes não era permitida a entrada de pedestre ali. Né? Todo mundo se recorda. Os mais antigos, igual o Eduardo, também se recorda. Ninguém podia passar por nem servidor. Depois foi flexibilizando e hoje todo mundo acaba transitando ali. Tem um limite legal para a distância dos pontos. A pessoa não pode caminhar uma determinada distância muito longa para ter acesso a um ponto de ônibus, não, né? Tem que dar uma risca, né? Eu também estou preocupada, por exemplo, com a entrada de veículos ali e continuando esse ponto ali, a gente vai ter um fluxo muito grande de pessoas. Aquela pista é lá. muito Você imagina estreita. as duas coisas acontecendo no mesmo lugar. Vai ser muito problemático até para quem estiver trabalhando ali em cima, para entrada de carro, para tudo. Eu não participei da outra reunião anterior a essa, mas foi discutida a questão de trazer aquele acesso de veículos para cá, para a Avenida 64. Chegaram a cogitar essa possibilidade, mas ela não virou uma proposta concreta e uma diretriz, não. Porque nós temos paver para isso, né? Para calçar
nova entrada aqui... De veículos. Só que aí teria que dar a volta, né? Seria o fato só de fazer o acesso ali, né? Fazer uma rampa. Isso é fácil. Pois é. Porque, na minha opinião, assim, eu acho que tinha que trazer aquela portaria para cá, dos veículos para cá, ó. Do lado aqui, nos fundos do... Mas se bem que não quero atrapalhar a votação, mas encaminhar essa votação aqui no futuro pensar aí seria bom. Trazer aquela portaria para cá, porque aí você faz aquilo, né? Você tem um vigilante só para cuidar. A gente chegou a pensar nisso, mas no âmbito da equipe de gestão. Só que a gente viu que seria inviável, porque os veículos, primeiro que eles não conseguem entrar aqui, eles teriam que dar essa volta. E para fazer essa volta toda, teria que fazer o calçamento, né? Aí é um recurso gigantesco. Eu acho que ali dá. Não, mas teria que ser do lado. O certo seria os carros entrar do lado da portaria. Para fazer o controle, né? Fazer o controle. Mas o carro não passa ali, do lado. Não, mas dá para... Passa. Porque ia fazer a ligação dele ali no final do estacionamento, né? Mas não resolve ali, não resolve, sabe por quê, Ricardo? Nós temos que ter uma portaria única. Aí a gente fica todo jeito com duas portarias. Uma lá mais em cima e a atual. A ideia era fazer uma portaria só lá. Aí lá reverter um portão para os fundos, mas então o pessoal estava pensando como é que faz a identificação. É o fluxo, né? Posso ter uma palavra? Quando eu vim do Colégio São José, que é um colégio particular que se situa no centro da cidade, e o horário da abertura de portão havia duas portarias, uma para a entrada de visitantes e outra para a entrada de alunos. A entrada de alunos ela só abria no horário de 7 horas, ficava 15 minutos aberto e depois ela fechava e só abria de novo na hora da saída. Um portão maior, né, para os alunos e um portão menor para os visitantes lá. Isso. Né? E caso algum aluno chegasse atrasado ou precisasse sair mais cedo, ele saía pela saída de visitantes. Então, eu estou pensando eu ofereço a possibilidade de você ter algum período que os alunos possam entrar, uma entrada maior, que no caso é tanto congestionamento nos horários de fluxo, e depois duas entradas, e depois um horário que seja mais calmo, apenas uma entrada. Não, isso é possível hoje, só que nós temos que... você está falando, no caso, é para fazer o fechamento. Ali na guarita, ali seria isso? Fechar ali a entrada, porque hoje é aberto, é livre. Quem quiser entrar aqui, entra, sai. Seria que lá no São José é fechado. Sim, ninguém entra e ninguém sai, se não for nos horários determinados. Visitante pode entrar, mas é uma portinha, ele se identifica, não tem esse negócio de fluxo igual aqui, que o aluno sai lá na rua, volta. É isso? Seria isso que você está falando? Sim, uma entrada maior, duas entradas no horário de fluxo e uma entrada em horários mais... Murilo, eu posso pegar a palavra um minuto? Eu acho que seria interessante agora a gente obedecer à votação, não abrir espaço, senão a gente vai delongar muito tempo de discussão. Então, vota-se e a gestão busca estratégias para fomentar o que foi votado. Se não tem problema. Nós sentamos novamente, reavaliamos e votamos novamente outras possibilidades. Mas eu acho que a gente não pode abrir, senão a gente vai estender muito, que ainda tem muita coisa para a gente votar. Concordo com a Karen. Só para a gente partir para a votação, só explicar uma outra questão que a gente consultou a empresa que está fazendo a manutenção no campus, de fazer uma única entrada lá em cima, porque onde ficam os carros, a gente pensou em colocar as catracas, e ali tem um lugar que dá para ser a portaria, então tanto alunos quanto carros passariam por ali, né? E a recepcionista poderia ter esse acesso. Só que a empresa nos passou um custo exagerado e a gente já tirou de ideia em torno de R$80 mil para fazer isso. Então, mas, enfim, essas questões a gestão está avaliando e em outro momento a gente traz essas possibilidades. Mas o que a gente tem condição de discutir agora são essas diretrizes e aí vamos tentar votá-las, né? Então, vamos lá. Então, em regime de antes de colocar em regime de votação, só explicar, a gente vai colocar em votação item a item desses aqui, tá? Então, cada um vai ser uma votação. E aí, o que tiver maior número de votos... Deixa eu ver se é isso, espera aí.
Vamos sistematizar aqui, se vai ser melhor assim. É só tirar uma dessas duas primeiras, não, porque automaticamente a outra vai estar excluída. Entrada apenas aqui pela frente. Aí a outra já vai ter perdido. Eu acho que a gente pode votar primeiro essa aqui, ó. Porque se ela for vencida, as outras duas já estão fora. Se não, aí a gente vota as duas. E aí, o maior voto em uma das duas vence. Certo? Então, vamos votar primeiro essa. Então, em regime de votação, eu consulto quem é favorável à proposta de entrada de pedestres nas duas entradas, na Rua 11 e na Rua 64. Quem é favorável, por favor, se manifeste. Contrários? Quem é contrário a essa proposta de entrada nas duas portarias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contrários. E abstenções? Uma abstenção. Tá, então agora a gente tem que votar entre essa e essa, né? A Rua 11, só lembrando, é a de cima, e a Rua 64 é essa aqui das catracas, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos confrontá-las, né, uma contra a outra. Quem é favorável a essa, quem é favorável a essa. Maior número de votos vence. Pode ser? Então, quem é favorável à proposta de entrada de pedestres apenas na Rua 11, que é a de cima dos veículos? Então, quem é favorável, por favor, se manifeste. Quem é favorável à entrada de pedestres apenas na Rua 64, que é essa das catracas, por favor, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos favoráveis. Abstenções? Contrários, não tem nenhum. Então, essa aqui venceu. Só destacar a questão. Certo. Agora a entrada de veículos. Podemos partir para a votação nessa também? Senhor. Assim, só uma questão que tem alguns alunos que têm dificuldade de locomoção, né? Aí, nesse caso, daí abriria exceção para que usasse a outra entrada. Eu sei que uma aluna da biologia já me veio falar alguma coisa, que ela tem um problema nas pernas e que ela mora aqui nessa região. Então o pai dela deixa ela aqui na porta, para ela não poder andar muito. Então, assim, depois só fazer uma consulta. Mas ela tem carro? Não, o pai dela deixa ela aí, parece algum parente, aí ela entra como pedestre, entendeu? Então, nesse caso, a preferência dela é na Rua 11, porque mas, assim, é só para fazer uma consulta, alunos que têm dificuldade de locomoção, né, algum que possa se manifestar, né, e os guardas poder liberar nesse caso, né, só. Bom, então vamos fazer a votação agora do... Foi uma abstenção. Foi a abstenção, né? Deixa eu só anotar aqui, senão eu vou... O Thiago fica dificultando a votação. Isso aí, né? Daqui a pouco tem auditoria na votação. Ficou o nome no painel e voto. Colocar aí que o Thiago não votou na entrada de pedestres. No painel e voto, deputado. Não posso sair agora, né? Ô, deputado. Não, e já tem aluno já que eu vou fazer até memorando para solicitar a entrada por onde for mais fácil a pessoa. Por conta desse problema. Tem gente que não tem condição. Não, o Marcos comentou. Já tem alguns casos, né? Entrada de veículos, então. Podemos colocar em votação? Então, em regime de votação, eu consulto quem é favorável ao uso de cancela na entrada de veículos. Quem é contrário a essa proposta? 2, 3, 4, 5 contrários. Quem se abstém? 3 abstenções. Então, contrários. Faltou um voto. Eu me abstive. Eu levantei a mão. Você se absteve? Ah, não, então são 4 abstenções. Quem se absteve foi 2, 3, 4. Não. Eu acho que essa questão da cancela tem que voltar depois, no futuro.
Não, eu acho que se ela vier com uma proposta mais palpável, né? Porque eu acho que, pelo menos o que os conselheiros apresentaram foi que as pessoas não tinham informações suficientes como seria, se seria só para abrir e fechar. Mas, por exemplo, se fosse, o servidor tem aí usa o dedo, biometria, né? Coloca lá e abre a cancela. Já é diferente, né? Sim, para veículo, mas a gente não pode identificar o veículo, a gente identifica a pessoa que está no veículo, entendeu? Porque se a gente passa a identificar o veículo, a gente já assume uma responsabilidade sobre ele, né? Então, o servidor chega com um carro, bota o dedo para fora, identifica, abre a cancela e ele entra. Aquela questão do portão lá, aquele motor não é para ficar abrindo e fechando, Sim, né? sim. Mas isso é outra Até porque discussão. cancela a gente também não teria condições de fazer agora, mas isso em outro momento vai surgir. A cancela você pode pôr um motorzinho lá aqui lá por dentro, lá o menino pode acionar ela, né? Sim. Bom, aí em relação ao eixo de monitoramento, instalação de câmera de segurança, podemos colocar em votação? Então, em regime de votação, eu consulto quem é favorável à proposta de instalação de câmera de segurança no campus. 2 votos favoráveis. 3. Quem votou? Ricardo, Apoliana aí. Alessandro. 3 votos favoráveis. Contrários à proposta? Contrários, 3 votos. Abstenções. Boa agora, hein? Bom, pessoal, agora eu vou ter que usar o meu voto. Conhecer a cabeça do diretor. É aquela função. Não, então, acho que eu já expressei isso em outros momentos, que a ideia das câmeras não é de vigiar os professores em sala de aula, não é vigiar os alunos. Na verdade, o objetivo das câmeras é simplesmente de consultá-las quando, por acaso, acontecer alguma coisa. Tivemos o furto de data show. Não sabemos o que aconteceu, quem foi a pessoa. Então, seria mais nesses casos, a gente consultar nesse tipo de situação. Então, por isso, meu voto é de ser favorável à instalação de câmeras de segurança nas áreas de grande circulação do campus. Favorável, diretor. Não, na verdade, é presidente do conselho. Como que é? Bom, aí em relação... Vamos lá, dar sequência? Para a gente finalizar. O eixo vigilância. Então, a primeira proposta é aumentar o número de vigilantes. Já foram colocar todas as questões em relação a isso. Posso colocar em regime de votação? Então, eu consulto em regime de votação quem é favorável a aumentar o número de vigilantes no Campus Formosa. Por favor, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é contrário, por favor, se manifeste a essa proposta. 0 contrários. E abstenções? 3 abstenções. Vigilância armada no período diurno. Então, em regime de votação, eu consulto quem é... eu consulto quem é favorável à proposta de vigilância armada no período diurno. 2 votos favoráveis. Contrários? 1, 2, 3, 4, 5 contrários. E abstenções? 2 abstenções. Bom, pessoal, então eram essas diretrizes, e aí, novamente, informamos vocês que agora cabe à gestão do campus executar as diretrizes que foram aprovadas. E aí quero deixar claro que
não vai ser de forma imediata. A gente vai estudar ainda como vai ser feito isso, e isso vai acontecer de forma gradual, tá? Só para deixar claro para vocês. Tudo bem? Então era isso. Não sei se mais algum membro do conselho tem algum comentário a fazer. Isso, então, justamente por isso. Isso. Tudo bem, então? Então agradeço a todos e até a próxima.